Bom, então mais uma aula focada na metodologia de modelagem, agora com o título Incremento da Qualidade da Especificação de Projeto. Bom, então o objetivo aqui é discutir qualidade, diz ali, apresentar subsídios para avaliação e incremento da qualidade da especificação de projeto. Então, qualidade é o foco dessa aula. Observe, essa aula é no escopo da metodologia de modelagem, mas não é uma das etapas de construção de diagramas. Na verdade, seria um esforço complementar que atua em paralelo com aqueles esforços de modelagem. Bom, então o foco da aula é qualidade. Avaliar qualidade, garantir qualidade, buscar qualidade, melhor dizendo. Bom, então diz ali. Qualidade. A ausência, eu digo o primeiro ponto, a ausência da inconsistência não exime uma especificação de projeto de uma avaliação negativa. Quer dizer, um ponto é avaliar se a minha modelagem está consistente ou está inconsistente, se tem inconsistências. Por exemplo, não cumpre requisitos, por exemplo, tem uma falha que impede a sua execução adequada, a sua execução correta, trava, coisas desse tipo. Então não é esse o ponto. Quer dizer, a ausência de inconsistência não exime a especificação de projeto de uma avaliação negativa. Eu digo o seguinte, outro aspecto mais subjetivo, a qualidade, deve ser considerado. Então eu devo avaliar, além de consistência, também devo avaliar qualidade. Bom, e é uma visão diferente da visão de consistência. A visão de consistência busca erros. Então, ali no terceiro ponto eu digo, erros existem ou não existem. E se está errado, não funciona. O erro tem que ser corrigido. E sigo ali dizendo, já para a qualidade, o raciocínio é ser melhor ou pior. Quer dizer, um projeto de má qualidade, ele pode levar a um software que funciona, que opera, mas que tem problemas, que a gente vai ver na sequência. Então, finalizo ele dizendo, o desafio com a qualidade consiste em estabelecer critérios que possibilitem tratá-la de forma objetiva. Isso é um grande desafio, quer dizer, a qualidade não pode ser alguma coisa baseada em gosto pessoal, eu gosto, eu não gosto. Qualidade tem que ser avaliada segundo critérios objetivos. Então, o nosso foco é qualidade. Nesse momento eu quero dar uma visão geral do que nós trataremos nessa aula, que será dividida em 3 partes. Muito bem, então um primeiro ponto, buscamos qualidade por quê? Porque qualidade implica em boa estruturação de software. Software com qualidade significa software bem estruturado. Ok, e software bem estruturado, o quê? Porque eu gosto de software bem estruturado, porque fica bonitinho, por preciosismo? Não. Software bem estruturado, ele me dá 2 vantagens diretas que ali estão colocadas. Manutenibilidade e reusabilidade. Em outras palavras, facilidade de dar manutenção, facilidade de reusar. Muito bem, manutenibilidade e reusabilidade. Só que eu tenho um problema com a manutenibilidade e a reusabilidade, que é o seguinte, eu só constato essas características quando o software está pronto. Quando o software está pronto. Bom, aí já é tarde. Será que dá para avaliar a qualidade do software enquanto ele está em desenvolvimento? Sim. Muito bem. Então aí estão características mensuráveis durante o desenvolvimento. 4 características, 4 conceitos que nós vamos tratar nessa aula. Acoplamento, coesão, encapsulamento de dados e complexidade. Então esses conceitos eles podem ser tratados, essas características elas podem ser medidas ao longo do desenvolvimento, e ao longo do desenvolvimento eu obter indicadores mostrando a adequação e inadequação dessas características. Bom, mas aí também o que acontece? Melhor do que descobrir só quando o software já está pronto, eu descubro durante o desenvolvimento. Mas eu tenho aí um outro problema, que é o seguinte, puxa, quando eu encontro um indicador que mostra que uma dessas características não está bem, quer dizer, eu já cometi, digamos assim, um desenvolvimento inadequado, já fiz algo que não ficou tão bom assim, vou ter que voltar lá para corrigir. Então o ponto é, mas será que não dá para atuar antes e de tal forma que eu possa, ao longo do desenvolvimento, garantir que eu estou trabalhando adequadamente para obter indicadores desejáveis para essas características? Muito bem, aí eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar
com conceitos do paradigma de orientação a objetos que aí estão colocados, herança, polimorfismo e delegação, explorando adequadamente ao longo do desenvolvimento esses conceitos de herança, polimorfismo e delegação, quer dizer, isso vai me levar a um software com bons indicadores de acoplamento, coesão, encapsulamento de dados e complexidade e, consequentemente, me gerará um software bem estruturado com as características de manutenibilidade e reusabilidade. Bom, então a intenção nessa aula é ver todos esses conceitos, entender claramente todos esses conceitos. Nós começaremos com manutenibilidade e reusabilidade, aparece ali com o número 1 destacado. Depois, ali destacado com o número 2, trataremos os conceitos de acoplamento, coesão, encapsulamento de dados e complexidade. E, finalmente, herança, polimorfismo e delegação. Muito bem. Os tópicos que nós trataremos, então, começaremos tópico 1, os benefícios da boa estruturação, manutenibilidade e reusabilidade. Os indicadores de boas características, acoplamento, coesão, complexidade e encapsulamento de dados. E tópico 3, a busca das boas características, herança, delegação e polimorfismo. Muito bem. Então, e depois veremos no tópico 4 um conjunto de situações a considerar, exemplos práticos, situações reais práticas, em que nós aplicaremos esses conceitos. No quinto passo, estratégia de separação de contextos, eu vou formalizar, de certa forma, algo que eu já venho usando nas aulas de modelagem, nos exemplos de modelagem das aulas que apresentaram etapas, mas vamos ver isso. E, finalmente, no tópico 6, a possibilidade de automatizar esse procedimento de busca de qualidade suspeita. Nunca automatizar a avaliação de qualidade. Não, isso demanda atuação humana. Mas eu posso automatizar a busca dos indicadores. Muito bem. Então, vamos em frente. Primeiro, começando pelo tópico 1, os benefícios da boa estruturação. Muito bem, os benefícios da boa estruturação. Digo lá, software é um agregado de informações que podem estar dispostas de tal maneira que seja mais fácil ou mais difícil de manusear. O primeiro caso, quando é mais fácil de manusear, é consequência da boa estruturação. Então, um software bem estruturado é um software fácil de manusear. Pense, por exemplo, num livro que não tenha um sumário. Como é que eu acho as coisas num livro que não tenha um sumário? Muito bem, então a ideia de um software, um conjunto de informações, tantas informações quanto um livro, eventualmente, ser fácil de manusear. Ele será fácil de manusear se ele for bem estruturado. Segundo ponto colocado, se for mais fácil de manusear, será mais fácil de compreender, e isso caracteriza os dois grandes benefícios que nós já mencionamos, que são manutenibilidade e reusabilidade. Vamos tratar cada um deles, começando pela manutenibilidade. Então, manutenibilidade. Propriedade de um software ser mais fácil de ser modificado. Mais fácil de ser modificado. E digo ali, um primeiro desafio para quem deve alterar um software é compreendê-lo e estabelecer exatamente o que deve ser alterado. Então vejam, eu vou modificar um software existente, a noção de manutenção. Evidentemente que meu primeiro esforço é compreender o que está implementado, compreender aquele software. Sem a sua compreensão, eu não consigo definir o que alterar. Compreender. Um software pode ser mais fácil de compreender ou mais difícil de compreender. O que eu quero dizer com mais fácil ou mais difícil? Aí eu coloco essa questão em termos objetivos, digo ali. Mais fácil de ser modificado significa demanda de menos esforço para esse desafio de busca de compreensão. Então, quando eu digo fácil, não é uma questão subjetiva, eu acho fácil, o outro acha difícil. Não. Quando nós falamos fácil de compreender, significa o quê? Quanto tempo, quanto esforço, homens-hora, eu preciso gastar para compreender o software. Se eu preciso gastar pouco esforço, ele é fácil de compreender. Se eu preciso gastar muito esforço, ele não é fácil de compreender.
Então a facilidade, observem, ela é tratada de uma forma objetiva. Facilidade significa menos esforço, menos homens-hora, menor custo para compreender. E digo ali no final, não apenas isso, quer dizer, não apenas compreender, mas também menor demanda de esforço para a própria modificação em função da boa estruturação. Então, a boa estruturação me demandará menos esforço para compreender e menos esforço para alterar. Isto significa alta manutenibilidade. Essa é a característica desejada que é decorrente da boa estruturação. Muito bem, vamos a um exemplo de manutenibilidade aí colocado. Digo ali, considere o exemplo hipotético de um software cuja persistência seja baseada em serialização e a necessidade de troca dessa opção tecnológica. Imagine o seguinte, olha, eu implementei o software, a versão implementada, a persistência foi feita por serialização, e agora eu não quero mais serialização, eu quero que a persistência seja feita em banco de dados. Muito bem, e aí eu coloco duas possibilidades e faço uma pergunta, cuja resposta evidentemente é óbvia, mas ali está a pergunta. Qual das situações demandará menos esforço para a manutenção? Vejam, menos esforço para compreender, menos esforço para alterar. Primeira situação. Salvar e recuperar dados ocorre em grande parte das classes. Então, várias classes abrem arquivo, modificam conteúdo, fecham arquivo. Então, isso acontece em várias classes do software. Segunda situação. Apenas uma classe é responsável por salvar e recuperar dados. Quer dizer, onde vai ser mais fácil, em outras palavras, onde eu vou gastar menos esforço para compreender como é feita a persistência, como está implementada a persistência, e para modificar essa persistência baseada em serialização para uma persistência baseada em banco de dados. É evidente que o segundo caso, onde a persistência está tratada em apenas uma classe, eu vou gastar muito menos esforço tanto para compreender como para modificar, como no primeiro caso, em que está espalhada por várias classes. Então vejam, e a ideia de alta manutenibilidade. O último caso me dá a situação de alta manutenibilidade, fácil de modificar, ou menos esforço para compreender como está implementado, menos esforço para fazer a modificação. Muito bem, segunda vantagem da boa estruturação, além de manutenibilidade, reusabilidade. Reusabilidade diz ali, propriedade do software de poder ser usado em contextos diferentes daquele para que foi produzido. E digo lá, no nosso contexto de desenvolvimento orientado a objetos, claro. Concretamente consiste em reusar classes ou subsistemas, entendendo o subsistema como grupo de classe, em diferentes programas. Então a ideia de eu produzo classes, produzo subsistemas para resolver um certo problema, para gerar um certo programa, e a reusabilidade daquele software consiste na capacidade de poder pegar aquilo que foi feito para um programa e reusar em outros programas. Então, reusabilidade é uma característica desejável do software. E eu digo ali na sequência, uma classe que referencia uma outra, como, digo ali, por tipo de atributo ou invocação de método, por exemplo, é mais fácil de reusar do que uma que referencia outras 10. Por quê? Vejam, eu quero reusar uma classe, eu preciso compreender essa classe. Eu vou gastar um esforço para estudar, para compreender essa classe. Menos esforço para entender, mais fácil, isso é bom. Então vejam que a facilidade de compreensão ela se reflete tanto na questão da manutenibilidade como na reusabilidade. Eu não vou reusar uma classe se eu não a compreendo. Muito bem, então eu gasto um esforço para compreender uma classe. Puxa, mas essa classe referencia outra classe, ela invoca um método de uma outra classe. Puxa, para eu entendê-la completamente, eu preciso entender o que exatamente, qual é essa dependência, o que essa outra classe de que ela é dependente faz, o que esse método invocado, ou mais de um método invocado faz. Bom, então eu já não vou mais estudar apenas uma classe, eu vou estudar duas. E ao reusar eu não vou levar aquela única classe isolada, mas ela referencia outra, então eu vou ter que levar outra também. Ok, eu vou fazer isso. Agora a questão é, quando o reuso será mais provável
ou eventualmente até possível, quando a classe que eu quero reusar referencie uma outra, ou a classe que eu quero reusar referencie 10 outras. Puxa, eu vou ter que estudar a classe que eu quero reusar e mais outras 10. Se eu levar a classe que eu quero reusar a classe que eu quero reusar, vou ter que reusar mais outras 10. Será que para reusar uma, vale a pena o esforço de compreender outras 10? Vale a pena para levar uma para um outro software, levar também outras 10? Então esse é o ponto. Quanto mais independente uma classe é de outra ou de outras, mais fácil será compreendê-la, mais fácil será levá-la para um outro software. E aí eu digo ali ao final, a reusabilidade é consequência direta da maior independência de artefatos de software. E é privilegiada por essa independência. Então vejam, a questão da independência, ela se reflete em 2 pontos. Primeiro, a questão de compreensão. Uma classe independente, eu a estudo, eu a compreendo, ok. Uma classe que depende de outras, eu preciso estudar a classe e as outras de que ela depende. E ao ter que levar uma classe para um outro contexto, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que levar a classe e mais todas as outras classes que ela aponta. E observa que isso vai acontecer em cascata. A classe que é apontada aponta mais 2, 3, que aponta mais outras, e aí daqui a pouco para eu reusar uma classe eu vou ter que levar 30. Aí eu vou dizer, não me interessa, eu quero uma classe, eu não quero essas 30 como peso. Muito menos ter que estudá-las, então eu desisto de reusar. Então, quanto mais independente são as classes, vale também para subsistemas, claro, quanto mais independentes, mais fácil, mais adequado para o reuso. Sempre fácil, redução de esforço, mas também mais adequado para o reuso. Eu posso desistir de reusar uma classe se eu descubro que para reusá-la vou ter que reusar outras 30, por exemplo. Muito bem, então com isso nós fechamos essa primeira parte da aula. Nessa primeira parte da aula nós vimos assim tivemos uma visão geral do que nós trataremos nessa aula focada em qualidade, os 6 tópicos que aí estão colocados. Vimos então os benefícios da boa estruturação, discutimos manutenibilidade e reusabilidade, que obviamente são características desejáveis. E na segunda parte da aula nós trataremos os tópicos 2 e 3, os indicadores de boa qualidade, acoplamento, coesão, encapsulamentos de dados e complexidade. E o tópico 3, a busca das boas características, explorando os conceitos de herança, polimorfismo e delegação. Muito bem, então nós encerramos a primeira parte da aula aqui.